Eu quero saudar os obreiros com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria receber o convite do pastor João Agripino de França. Conheci ele antes do saudoso pastor Sebastião, há 39 anos. E naquele tempo era o pastor João, pastor Cristiano, saudoso pastor Cristiano, saudoso pastor Valico, que pregava nas festividades. Não tinha essa safra de obreiro que tem hoje, né? Mas Deus sempre usou esses pioneiros. E eu quero dizer para o pastor João de França que eu estou feliz aqui no norte, não desfazendo a nossa região lá, não desfazendo, porque de lá tive muitas vezes lá, mas lá não valoriza igual o senhor valoriza aqui os obreiros local. Não, nunca eu tive uma oportunidade. Depois que o pastor Sobrinho assumiu lá, eu tive uma oportunidade. Mas antes, nunca eu tive uma oportunidade. E teve uma quadrilha lá em São José do Rio Claro. Tivemos que trazer pregador de fora, cantor de fora. E isso fica caríssimo para o campo que hospeda. Então aqui estamos de parabéns, porque eu ingressei para cá para a glória de Deus. Pastor Tiago, se não for muito difícil, eu queria um obreiro com microfones, só para ler alguns versículos. Alguém que leia versículo. Glória a Deus. A leitura por base, então, aqui está um ex-católico apostólico romano, um ex que pegou uma carta do padre Miguel lá em Nova Brasilândia, pegou do bispo de Rondo Nobre, para prender os crentes que pregavam na minha região. Campo Verde. O senhor me trouxe do Rio Grande do Sul com 27 anos plantar soja, ouro verde. Soja é considerado ouro verde. E o povo plantador de soja, o Deus dele é o soja. Não é o nosso Jeová. Vizinho de fazenda. Aceitou Jesus com a sua família e foi pregar para nós, foi pregar para mim. Agora o padre Miguel rezava missa dentro da minha casa, na fazenda. Dia tal de domingo de Ramos, fez procissão na fazenda com todos os fazendeiros, com uma idolatria de ramos no meio da fazenda, fazendo desfile de ramos. Que isso é só para quem foi católico que entende isso. Então, amados, eu tenho vergonha hoje de falar que eu peguei uma carta do padre Miguel lá dentro da casa do padre, eu e um irmão desse que converteu, que era endiabado, nós era Satanás vestido de gente. Peguei a carta, digo, agora, todo sábado de tarde, esse irmão vizinho de fazenda, pastor João de França, conhece ele, que é o irmão Banor de Nova Brasilândia, outro gaúcho de Lagoa Vermelha, e eu sou da região do Passo Fundo. Até quero pedir perdão, porque eu sou de um lugar frio, e esse calor aqui eu estranhei lá em São José, é mais fresco um pouco. Me perdoa de eu estar só de camisa e gravata. Aí todo sábado de tarde ele vinha, eu avistava ele uns 2.000 metros, ao entrar na fazenda, mas eu não sabia que ele consagrava ele, a esposa e as 3 meninas. Quando eu avistava o carro dele, o espírito do cão já entrava na minha vida.
mas não sabia que ele já vinha consagrado. Mas ele até repreender esse demônio da minha vida, para poder pregar o evangelho, dava trabalho. Uma certa feita, porque eu plantava soja, nós mesmo plantava, eu, o irmão, alguma coisa, então a gente vivia só de short naquele tempo, porque eu não tinha a tecnologia de hoje. Hoje o adubo vem num bag, a semente vem no bag de 1000 quilos, naquele tempo tudo era 50 quilos. Então a gente já andava só de short mesmo, para poder trabalhar, abastecer plantadeira, para poder... Antes de eu pegar a carta, o demônio falou comigo, ele está vindo daqui a pouco, eu estava só de short. A hora que ele chegar, você tira o short e fica só de sunga, ele não vai entrar aqui, nem ele, nem a mulher dele, nem as filhas. Quando ele foi chegando, o cão entrou na minha vida, eu tirei o short, fiquei só aquela marmota, coisa mais esquisita do mundo. Quando ele chegou, ele falou: mas credo, o gadareno está na sua vida, rapaz, vai vestir roupa. Quem andava pelado era o gadareno lá, que andava no sepulcro. Aí ele já fez uma oração, já repreendeu, aí eu vesti roupa. Quando a outra vez que ele veio, que eu estava com a carta assinada pelo bispo e pelo padre, falei: vem cá, meu filho, hoje você vai ter o seu, lê essa carta aqui. Aí ele leu a carta, leu, pegou a Bíblia. Você e o padre Miguel e o bispo são os sacerdotes daquela época. Leu a passagem onde Saulo pegou a carta dos principais do sacerdote para perseguir os cristãos. Quando ele leu aquilo, o demônio já vazou da minha vida, meu filho. A palavra de Deus, como vimos ontem, a palavra de Deus tem autoridade. Sabe por que hoje eu sou servo de Deus? Não é porque eu quis, não. É porque o Senhor Jesus entrou na minha vida. Eu tinha raiva de crente, tinha óleo de crente. Meu pai estudou para padre, depois se casou com a minha mãe. Teve 16 filhos, eu sou 8º. Ganhei ele e minha mãe para Jesus antes de morrer. E sabe por quê? O que foi a diferença? Que o Senhor abriu meu entendimento para mim encontrar a salvação em Jesus Cristo. Foi os sinais da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. De 39 a 40 anos atrás, dia 1º agora eu vou fazer 70 anos e 40, 1º de janeiro. E 40 anos que Jesus me salvou. No dia que eu nasci, fisicamente, eu morri para o mundo e nasci para Jesus Cristo. Sabe o que foi a diferença? Me perdoe aí, amados. Me perdoe. Sabe o que foi a diferença? É os sinais que tinha e tem na nossa Assembleia de Deus Pentecostal, porque nós somos pentecostal, a primeira obra pentecostal que brisou no Brasil. Primeira irmã batizada, inauguração do batismo com o Espírito Santo, Marcelina Albuquerque, às 3 da manhã, cumpriu a pregação de Daniel Berg e Gunnar Winger, que eles trouxeram para o Brasil, batismo com o Espírito Santo, cura de enfermidade, os sinais do poder do Espírito Santo. Quem move esses obreiros, quem nos move? Eu não sou contra teologia, eu fiz 6 anos de teologia. O Zé Antônio foi um colega de teologia em 85. O pastor Analeto Brasil foi outro colega de teologia em 85 em Cuiabá. E alguns outros. Para conhecimento, sim. Mas para poder de Deus é geologia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ouvimos o irmão, o pastor de Colides cedo, falando de separação de obreiros, se é para
a torcida fazer o grupo, ou se é para Jesus. Quando eu aguentava orar, porque hoje eu tenho diabetes, não aguento mais igual antigamente. Para diácono, separar um diácono, 3 horas de oração comigo no gabinete sem sair do lugar. Para separar um presbítero, 5 horas de oração sem sair do lugar. Se saísse, estava reprovado. Para separar evangelista e pastor, 8 horas de oração no gabinete. Podia até deitar, podia até dormir, mas não podia beber água nem no banheiro. E para a glória de Deus, muitas madrugadas nós passamos no gabinete, das 9 da noite às 5 da manhã. Quando nós ia saindo do gabinete, a oração já estava, a igreja estava reunindo para a oração das 5 às 6. Ué, vocês passaram a noite no gabinete? Digo, e é muito passar uma noite na presença de Jeová? É muito? É muito passar uma noite? Se eu passava a noite na sala de baile, no carnaval, não tenho vergonha de dizer, nas boates, se eu passava a noite, é muito passar uma noite na presença do Senhor? É, irmãos. Os irmãos testificaram de Covid, eu passei o Covid, estive na beira da morte. O Senhor me mostrou 5 meses antes que eu ia pegar o Covid e ia morrer. Mas aprove a Deus ouvir a voz da igreja. Teve uma festividade, o pregador falou, eu ouvi a minha igreja clamar o seu favor, te dei vida, continua na obra. Tem horas que diz o pastor Nivaldo, dá vontade de parar já pelos 70 anos. Mas estamos indo. Então, amados, o que fez eu aceitar Jesus foi o Pai, é claro, mas que abriu meu coração foi Atos 1:8. Lê para nós. Glória a Deus. Oh, aleluia. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. Essa virtude, numa outra tradução fala, mas receberei do alto o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Sabe o que eu vi na igreja de Jaciara? Sabe o que eu vi? Batismo com o Espírito Santo. Uma festa no domingo de manhã. 80 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Mais de 50 pessoas à noite aceitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Sabe o que eu vi na igreja de Jaciara? Sabe o que eu vi numa cruzada com Elié Rosa? Elié Rosa que o Senhor já recolheu. Sabe o que eu vi lá? Numa semana de cruzada, mulher levantando da cadeira de roda em nome do Senhor Jesus Cristo e andando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Sabe o que eu vi lá em Jaciara com aquele pregador naquela noite há muitos anos passados, em 83 para 84? Pessoas que tinham tumor desaparecer na hora. Sabe o que eu vi lá em Jaciara? Pessoas falarem em nome do Senhor Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeei testemunha. Então, amados, os sinais no meio da igreja foi o que o Senhor me atraiu. Lá no romanismo, criado em fazenda, meu pai
Nós éramos 16 filhos, temos 2 casados, depois tinha aquela escada, mais funcionários. À noite, depois do jantar, uma sala grande, todos de frente um para o outro. Eu não tive dificuldade para orar, não tive, porque eu era acostumado a ficar de joelho na frente da idolatria. Toda noite, enquanto não rezava 50 Ave Maria, 5 Glória ao Pai, 5 Pai Nosso, um tal de Creia em Deus Pai, depois uma tal de Ladainha, depois uma tal de Salve Rainha, depois um tal de Oremos, era 50 minutos de joelho. Todos de frente, o velho indo para lá e para cá, ver se não estava dormindo ou cochichando com alguém. Não tive dificuldade para orar. E Deus teve misericórdia de mim. Então, amados, recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo. E o que me chama a atenção, amados, que Filipe era um diácono, não era? Filipe, lê para nós lá, Atos 6. Atos 6, vê para mim a separação dos diáconos ali. Glória a Deus. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Filipe está no meio dos 7, né? Filipe, amados, no capítulo 8, vê para mim. Capítulo 8 de Atos. Glorificado é o nome do Senhor. Veja para nós o verso Atos 8 e o verso 12. Glória a Deus. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. Veja aí, amados. Filipe foi enviado ali, se não me engano, para Samaria, se não me engano. E ele pregava lá. Como creram em Filipe, eram batizados tanto homens como mulheres. Agora Filipe estava no movimento. Filipe estava no meio da multidão, e ele ouviu a voz do anjo. Vê se é no versículo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente... Não, capítulo 8, verso 9. É esse mesmo, é esse mesmo. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Vai lendo. Ao qual todos atendiam. Todos criam naquele feiticeiro, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. O povo pensava que aquele Simão, a arte mágica, era a grande virtude de Deus. Vai. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Vai. Mas, como crescem em Filipe, Isso. que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Glorificado é o nome do Senhor. Então veja aí, ele estava, confere para mim, ele estava em Samaria? Samaria. O evangelho começou a ser pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos supor que o nosso Brasil aqui se tornou um confim da terra, mas o evangelho chegou aqui, e hoje tem obreiros anunciando a volta de Jesus em toda a cidade, em toda a vila, em todo o território brasileiro. Mas o que me chamou a atenção em Filipe, vê no versículo, vê para mim aí aonde o anjo falou com ele, vê se é o verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo:
levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Veja, amados, o anjo do Senhor chegou e falou: levanta-te. Ele estava no convívio do meio de muita gente. Meu filho, é o pastor Valdeci que está ali? O pastor Valdeci testificou hoje lá do Planalto da Serra. Eu morava em Jaciara, Brasilândia, plantava lavoura em Campo Verde, não tinha nada em Campo Verde, só um posto de gasolina. Eu não ia em Brasilândia nem para fazer compra, de tão nojento. Nem para comprar óleo para a lavoura. Era em Jaciara, Rondonópolis. Quando eu aceitei Jesus, estava em Jaciara, tranquilo. Agora você vai para Brasilândia. Sem asfalto, sem energia, só motor e sem telefone. Quando fiquei 4 para 5 anos em Brasilândia, chegou asfalto, chegou energia, chegou telefone, tá tranquilo. Aí veio o saudoso pastor Antônio de Brito, me provou, igual diz o pastor Juversindo, até a última hora, para poder assumir a igreja do Planalto da Serra. Ele lembra, o pastor João de França também lembra. Um templo 6x10, coberto de telha com buca, precisava quase um guarda-chuva nos dias de chuva, que a telha escorreu. Os portais eram de madeira, da janela, quando o porteiro ia abrir, caía tudo em cima, tinha que enfiar umas cunhas. A porta à frente de madeira tinha apodrecido, que entraram qualquer tamanho de cachorro. Estava lá a igreja abandonada, sem pastor. Sem pastor, 18 membros, entre membros e congregados, de jovem, a criança, uns 35. Vai para Planalto da Serra. Só com água, sem asfalto, sem energia, sem telefone. Vou para lá, fazer o que lá, meu Deus? Fazer o que? Lá o Senhor nos orientou. Foi muitas. Lá fez a campanha dos 150 salmos da madrugada, para Jesus salvar. Nada de salvar. Lá fomos, não tinha secretaria, casa pastoral, não tinha secretaria na igreja, não tinha gabinete pastoral. Tinha um jipão velho traçado, os 5 obreiros que tinha na época comigo. Mas muito tempo nas fazendas, no tempo do verão, com a boca no pó, para Jesus salvar, para Jesus curar, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Nada de Jesus salvar. Depois que tirou todos os pecados que tinha lá, tinha 18 membros, mas 10 a 12 estavam em pecado. Depois que foi limpa a igreja, o Senhor usou alguém e falou, no primeiro templo que foi reformado, esse ano 150 pessoas eu vou salvar nesse lugar. Pirou esse profeta, isso não é de Deus nada. Aonde? 150 pessoas no ano? Não aceita ninguém. Quando chegou o final do ano, na noite da ceia, levantamos para orar para o pão, o Senhor falou comigo, olha para a igreja. Não tinha lugar para ninguém mais sentar na igreja. Estava ali as 150 pessoas batizadas nas águas, e muito batizadas com o Espírito Santo, e muitos dons espirituais. Aí veio o pastor Agenor, não, está pequeno, vamos lançar pedra num outro tempo, o campo todo vai ajudar. Era subsede. Lançou a pedra fundamental no tempo que o pastor Valdeci está lá hoje. Não ajuda o campo com R$1, e foi no mutirão a sede brasileira nos ajudar. Mas aquele que prometeu estava lá e está lá até hoje. Glorificado é o nome do Senhor. Aí vem na convenção o pastor Nivaldo. Cadê o Nivaldinho? Está aí o Nivaldo, ele conhece isso. Pastor Nivaldo tinha falado com o saudoso pastor Sebastião, vamos emancipar Planalto da Serra. Está tudo certo para emancipar.
vai emancipar Planalto da Serra, lá no grande templo. Pastor Nivaldo, pastor Círio, para a sala de convenções. Eu fui todo bancoso, pensando que ia emancipar mesmo. Chego lá, quando eu entrei, lá na sala da convenções, quando não tinha lugar para sentar, a gente sentava no chão. Muitas vezes sentei no chão lá dentro, porque as cadeiras estavam ocupadas. Hoje, se a pessoa chegar na sua casa, você não der uma cadeira boa, ele já sai escandalizado. Deixa de pé para ver. Aí o pastor Sebastião, eu esperando que ele ia falar. Já combinei com o pastor Nivaldo, presidente da Nova Brasilândia, vamos emancipar o campo de Planalto da Serra. Ele falou, por ordem de Deus, o senhor me orientou para você assumir o campo de Nobres. Meu Deus. Parei olhando para cima. Aí esperaram, todo mundo voltou e ficou olhando, esperando o que eu ia falar. Aí o pastor Sebastião falou, e daí, pastor Círio? Digo, eu estou na dispensação de Deus e na obediência à mesa diretora. Glorificado é o nome do Senhor. Aí depois o Nivaldo me abraçou. Na casa pastoral do Planalto tinha um banheiro e ruim. E teve noite que pousou 14 pessoas lá dentro da casa pastoral. Quando eu levantei no clareio de ir para ir no banheiro, tinha 14 no filho para ir no banheiro. Aí o Senhor usou a boca do Nivaldo da casa, que você vai ter 4 banheiros. Aí o Senhor falou comigo, eu não te falei que você passou na prova dos banheiros? Felipe, irmão, como é que é o nome do pastor? Seu? Leandro? Felipe, pastor Leandro, estava no conforto, no convívio. O anjo falou para ele que era para ir para onde? Lê de novo para mim, fazendo um favor. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Você já pensou sair do meio do povo e ir para o deserto? Ué, deserto não tem ninguém. Esse anjo aí está com história. Ir para o caminho que está deserto. Mas ele rejeitou ou ele foi? Isso aconteceu lá em São José do Rio Claro. Os irmãos que estão aqui, são testemunha. Precisou trocar um obreiro de uma congregação. Um obreiro estava numa congregação que o povo chama de Lodebar. Para crente não tem Lodebar. Não tem. Aí precisou trocar. Ele falou para o irmão que assumiu onde ele estava. Falou, logo eu ir para aquele lugar. A diferença você viu aí? Felipe não quis saber se tinha gente lá não. O anjo falou, ele desceu. Vai lendo para mim aí, por favor. E levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, aleluia, mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Aleluia. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Aí, dá uma pausa assim. Disse quem? O anjo? Espírito. O Espírito Santo de Deus é que tem que nos orientar. O Espírito Santo de Deus é considerado o combustível da igreja. Você pode comprar um carro novo, não põe combustível se você anda. Tudo que Deus te usa, me usa, nos usa para fazer, a honra é para Ele, porque é Deus. Nós somos apenas o vaso, deixa Deus encher esse vaso, a honra é para Ele, o Espírito de Deus. Chega-te, Felipe. O que Felipe falou para ele? Eu tomo bastante água porque hoje eu sou diabético. E ele disse,
E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Vai. Entende tu o que lês? E aí? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Como poderei entender se alguém não me ensinar? Você viu a responsabilidade de ser um mensageiro de Deus? Nós vimos aí a responsabilidade de ser mensageiro de Deus. Como eu vou entender se alguém não me ensinar? Mas Felipe ouviu a voz do Espírito Santo. Ouviu. Desde ontem até agora, estamos ouvindo o que os ungidos de Deus pelo Espírito Santo estão entregando para o nosso elevo espiritual. Glorificado é o nome do Senhor. Aí vem fulano lá de São Paulo pregar. Não, quem opera é o Espírito Santo, meu amado. O Espírito Santo que está na minha vida, eu digo, aceitei Jesus. O Espírito Santo que me revestiu de poder, o dia que eu recebi batismo com o Espírito Santo. Hoje, grande parte dos obreiros que eu conheço por aí afora, não estou falando aqui dessa Quadra Norte, porque é a primeira vez que eu estou aqui. Diz que não, falar em língua estranha hoje, o microfone é feio. Feio, sabe o que é? É ser o obreiro carnal, que não discerne os dons do Espírito Santo. Ou você vai dizer que aqueles 9 dons que estão lá em Coríntios 12, não tem mais hoje? Não tem mais o dom de profecia hoje? Tem ou não tem? Porque as filhas de Filipe eram profetisa. Vamos lá ver, depois você volta aí, se elas eram profetisa ou não. 21 de Atos, lê o verso 8, esse Filipe agora era evangelista, ele começou como diácono, mas agora já era evangelista, ele cresceu no ministério. Vai, 21:8 de Atos, e 21:8, glória a Deus. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista... Entrando em casa de Filipe, o evangelista. Ele cresceu, meu filho, cresceu. Eu conheci, só uma pausa, eu conheci um irmão que ficou 29 anos de diácono. Depois o pastor presidente mandou separar ele a presbítero. Ele morreu com 90 anos agora. Mais uns 25 de presbítero. Vai. Que eram dos 7, ficamos com ele. Tinha este... quatro filhas donzelas. 4 filhas donzelas, moças. Profetizavam. Que profetizavam. É o dono de profecia aí ou é palavra profética? Não, senhor, é o dono de profecia. A pessoa bate contra tudo a operação do Espírito Santo na igreja. O dia que for para eu não sentir mais a unção de Jeová na minha vida, em nome de Jesus, eu quero que Ele me leve para a glória. Oh, aleluia, eu estou com 70 anos, vou fazer 40 que Jesus me salvou e me batizou com o Espírito Santo, mas a chama do poder pentecostal ainda está na minha vida. Oh, aleluia, eu não tenho nada com você, tem pastores em nosso meio, não estou falando aqui, aonde eu conheço para lá, parece mais um batista do que um assembleiano, gente. Eu acho que ele aceitou na Batista e veio para cá, um presbiteriano velho, porque é pior do que a Batista, porque a Batista ainda não tem, alguém fala emoção, não é emoção não, unção do Espírito Santo, mas já que ela não tem unção do Espírito Santo, ela bate palma e dança, para provocar o menos na carne, né, faz um barulhão, e esse assembleiano, cala tudo, cala tudo. Cala tudo. Pastor João de França está com 80 anos. Ontem à noite ele transbordou em língua estranha aqui. Você vai dizer que é meninice? Vai dizer que é meninice? Vai dizer que é meninice? Oh, aleluia.
Sinta aí a unção, o poder de Jeová. Oh, aleluia. Continua, por favor, lá em 8 de Atos. Volta lá, corre. Vai, que eu não marquei o horário, eu acho que já está vencendo. É o senhor que ficou para... Falta 5, corre aí então, meu filho. Você parou no 26, 27, 28, 29. Vai no último ali que ele falou. E o lugar da escritura que lia era este: oh, aleluia. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Isso, o horário está muito avançado. Então, o eunuco lia a passagem do profeta Isaías, ele não entendia. Ele procurou para Felipe se o profeta estava falando dele ou de outra pessoa. Aí Felipe lhe pregou o evangelho. Ele batizou nas águas. Agora você vai lá, onde fechou o texto e aonde o Espírito de Deus arrebatou Elias. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. Agora você vai me dizer que o Espírito do Senhor não arrebatou Filipe, levou a 100 e tantos quilômetros, onde ele se achou pregando em Gaza, se não, vê aí. E Filipe se achou em Azoto. Isso. E ia fazendo o quê? E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades. Então, amados, Felipe, o Espírito do Senhor o arrebatou. E alguém disse não, que não foi arrebatado, não foi assim não. A palavra fala arrebatou, mas é uma falha de tradução do hebraico para o grego, do grego. O que eu quero com o hebraico e grego? Eu não sei falar nem o português direito, rapaz. Eu falo a palavra que ovelha come. Aí o pessoal, não tenho nada com quem sabe grego e hebraico. Aí no grego está assim, no hebraico está assim. Eu quero saber o que está no português para mim aprender, para guardar a palavra. O Espírito do Senhor arrebatou Felipe. E eu dando uma examinada, foi 130 quilômetros de distância que eu levou. E Daniel Berg e Gunnar Ving escreve no seu diário. Se você tem um diário Gunnar Ving, está na página 84. Essa noite Gunnar Ving escrevendo, a filha dele dispôs, fez o diário, a filha escreveu depois. Essa noite o culto foi tão cheio do poder que um jovem flutuou 3 vezes, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu pelo Espírito de Deus. Oh, aleluia. E esse Espírito dos dias de Filipe, dos dias de Daniel Berg, Gunnar Ving, está aqui nesta noite. O Espírito de Deus nessa tarde. O Espírito Santo de Deus é que tem sustentado esses homens, é o que tem nos sustentado até hoje. Você pode dar glória para Jesus? Pode, não vamos esquecer, que tudo que Deus opera é através, para a honra e glória dele, não é para o vaso. O vaso está só recebendo o azeite que é símbolo do Espírito Santo. Nessa noite receba o azeite, nessa tarde receba o azeite da renovação. E para de mandar calar profeta, para de mandar parar de falar língua estranha, para de mandar falar, porque aqui é a casa da liberdade. Oh, aleluia. Você congrega onde? Eu congrego na igreja Libertos, não sei o que lá. Aqui é a igreja Libertos por Cristo. O título, o nome é Assembleia de Deus, mas Libertos por Cristo. Você pode dar glória para Jesus? Pode. Jesus já me deu um coração novo. Era para ter morrido há muitos anos. Me deu uma coluna nova. E me curou do Covid. Só que tem dias que eu fico aborrecido. Por que a igreja fez isso?
Por que a igreja fez isso? Por que não orou para Deus fazer a vontade dele? Para mim, meu filho, eu fiquei 4 dias só internado. 4 dias, 4 noites. Foi 4 noites em visões. Visões. O Senhor me levou em muitos lugares, até em Uberaba, um pastor que tem lá em Uberaba. Pastores aqui do Mato Grosso, uns que eu conheço, outros não. Visões, meu filho. Eu não estava nem aí com esposa, com filho, com neto, com igreja, mas não, eu estava pertinho do céu. Eu queria entrar no céu, meu filho. Eu não tenho nada quem ora para viver, pode viver o tanto que Deus quiser, mas para mim, se a igreja tivesse orado, faz segundo a sua vontade com o pastor Ciro, e ele tivesse me levado, eu tenho, igual Paulo, o meu desejo é partir e estar com Cristo. Paulo tinha desejo de partir e estar com Cristo, só que ele mesmo falou, eu acho que por causa da igreja, dos meus irmãos, eu vou ter que ficar aqui mais um pouco. Então vamos ficar aqui até o dia que Deus quiser, para a glória.